Quando mergulhamos no oceano da nossa própria alma, é importante saber o que nos aguarda abaixo da superfície. Talvez a água seja clara como cristal, ou talvez seja cheia de monstros marinhos. De qualquer jeito, é sempre a jornada do herói, mas quando você sabe que aquelas águas são especialmente escuras e perigosas, isso ajuda você a saber o que te aguarda. Por isso, ter alguma ideia do seu próprio grau de trauma na vida é especialmente importante antes que você mergulhe. Agora, normalmente, a maioria das pessoas pensam no trauma relacionado a abuso infantil, e esse é de longe a forma de trauma mais prejudicial que eu me deparei. Porém, o trauma pode vir de formas surpreendentes. Experiências de qualquer momento das nossas vidas podem ter um efeito poderoso sobre nós, como testemunhar um assassinato ou ser pego em um incêndio. Mas nós também podemos ser afetados por eventos traumáticos que não temos memória consciente, como uma gravidez indesejada. Mas, independentemente da forma que esses traumas tomam, parece existir uma regra geral, que é, quanto mais traumática a sua experiência de vida é, mais difícil sua experiência do outro lado será. Uma vez que você entra em psicose, existe uma oportunidade tremenda de cura das feridas que você carrega das experiências de vida que você preferiria esquecer ou que podem ter sido completamente esquecidas. Entretanto, antes que a cura aconteça, tem uma armadilha. A armadilha é que, primeiro, você precisa reexperienciar o trauma. E essa é a parte mais difícil. Veja, enquanto aquele monstro marinho está nadando nas profundezas, ele está fora da sua consciência, mesmo que sempre esteve lá. Para se livrar dele, você precisa deixá-lo vir para a superfície, quando você pode ver e sentir toda a feiura dele na luz do dia. E é nesse processo de permitir que nossos monstros marinhos ou traumas se tornem completamente conscientes, emocionalmente e intelectualmente, que eles finalmente desaparecem. Agora, a notícia boa em tudo isso é que durante uma psicose aguda é possível se livrar de experiências dolorosas que podem ter te assombrado por anos, e isso pode acontecer em questão de horas ou mesmo minutos. Tudo o que precisa acontecer é que você precisa se abrir emocionalmente para aquilo que está sentindo por dentro, e isso pode ser algo assustador, porque algumas das energias ligadas a esses traumas podem ser muito poderosas. Não é incomum para as pessoas chorarem, gritarem ou mesmo desmaiarem quando essas experiências acontecem. Então, para muitas pessoas nessa situação, ao sentir a dor emocional e as memórias que surgem, é simplesmente tentador tentar bloquear qualquer coisa que esteja acontecendo dentro de você. Tocar música alta, falar sem parar ou mesmo dobrar a medicação. Mas para a verdadeira cura acontecer, você precisa realmente se deixar levar. E então, porque o trauma é um fator tão importante de ser considerado, eu acrescentei nesse modelo. Porque, como eu disse, todas as coisas sendo igualmente importantes, mais trauma existe dentro de você, mais difícil e temeroso o seu processo será. Então, é por isso que estou conectando à esquerda trauma mais grave com mais medo, e à direita trauma mais leve com menos medo. Nas minhas pesquisas sobre a alucinação, eu já tinha encontrado uma relação entre quantidade de trauma grave e esquizofrenia. E não deveria soar como surpresa que as pessoas no lado oposto do espectro, aquelas tendo experiências espirituais muito positivas, têm poucas experiências de trauma difíceis para lidar no episódio psicótico ou na história de vida delas. Agora, eu tenho certeza de que existem muitas pessoas com transtorno bipolar que não consideram suas vidas particularmente traumáticas, e esse pode ser o caso. Porém, existe um outro tipo de energia presa que nós carregamos que precisa vir à tona quando você está na psicose típica da fase de mania, e esta é a energia das repressões. Veja como nós nos movemos da realidade de uma perspectiva dos níveis feudais para o mundo de duas perspectivas do nível tradicional, nós aprendemos a reprimir nossas emoções. Aprender a reprimir emoções é uma habilidade importante, pois nos ajuda a nos relacionarmos melhor. Entretanto, algumas pessoas se tornam excessivamente reprimidas, como se elas nunca pudessem ser verdadeiramente elas mesmas. E baseado nas pessoas com quem falei, eu diria que é a repressão do seu eu verdadeiro, seu self ou espírito interior, que é frequentemente a razão do porquê as pessoas entram em psicose.
Então você vê, em oposição a alguém com problemas psicológicos muito profundos, que tem talvez uma vida de dificuldade se relacionando com as pessoas, muitas pessoas com transtorno bipolar eram de fato o oposto. Melhor aluna da classe, alunos com nota 10, populares e carismáticos. É só isso. Talvez as expectativas que eles sintam que precisam corresponder podem ter se tornado muito para eles, ou de fato não refletiam quem eles realmente eram como pessoas. Então, ao contrário de estar no canto inferior esquerdo, mais traumatizado do nosso quadro, a maioria das pessoas diagnosticadas com transtorno bipolar que eu conversei se encontravam na direção mais alta à direita, lidando com algum trauma, mas também uma quantidade razoável de repressão emocional. Agora, alguns de vocês podem estar se perguntando, se as pessoas do canto superior já estão em um nível mais alto de consciência e têm menos trauma ou repressões, então por que elas entram em psicose? Bem, iniciando com o nível de consciência moderno, nós começamos a questionar nossa própria realidade. Nós desafiamos o raciocínio da nossa cultura, questionando nossas crenças religiosas, obrigações culturais ou mesmo superstições que podem ter vindo dos níveis mais baixos. Mas no nível pós-moderno, nós começamos a questionar tudo, até mesmo nossa mente racional. Aqui, o mundo se abre de alguma forma e o sentimento de encantamento que tínhamos quando criança retorna. Especialmente quando começamos a ver como nossos próprios pensamentos, sentimentos e atitudes impactam diretamente ou mesmo ajudam a criar nossa própria realidade. A fim de criarem um mundo melhor para elas mesmas, as pessoas se tornam muito mais introspectivas no nível pós-moderno, questionando as limitações da própria consciência para se aperfeiçoarem. Como resultado, as pessoas no nível pós-moderno ou próximo desse são entusiasticamente envolvidas em atividades que, conscientemente ou não, levam elas a uma quebra do próprio ego ou falso self. E possivelmente as levam para uma psicose muito positiva espiritual ou emergência espiritual. Essas atividades podem incluir seminários intensos de autoajuda, retiros espirituais, a leitura de um livro muito inspirador pode desencadear uma psicose, ou mesmo uma viagem para o estrangeiro na busca de si mesmo. Praticamente, qualquer atividade instigante, altamente estimulante, poderia fazer parte dos fatores que desencadeiam a quebra do ego e que leva você a uma psicose, incluindo assistir os vídeos do Bipolar or Waking Up ou Alma Bipolar. Agora, os traumas e repressões ainda são fatores aqui? É claro que sim. Só que para aqueles no canto superior direito, a psicose que eles experimentam é com frequência causada muito acidentalmente pelos próprios esforços em expandir seu nível de consciência. E isso me traz outro aspecto interessante desse modelo. Porque, baseado nas pessoas com quem falei, para mim, parece que quando se trata das circunstâncias da vida ou fatores que causam a primeira psicose, as pessoas no canto superior direito normalmente têm muitos fatores desencadeantes acontecendo, enquanto aquelas no canto inferior esquerdo têm poucos, se algum. Por exemplo, uma psicose típica do transtorno bipolar envolve mudança por causa da universidade, a combinação de nova escola, nova cidade, estar longe da família e velhos amigos, ser introduzido a novas ideias e talvez ver suas notas caírem, mais o consumo de maconha. Essa combinação de fatores desencadeantes poderia iniciar uma psicose em quase todo mundo. Por outro lado, alguém com alucinações de demônio na idade de 14 e 15 anos pode não ser capaz de lembrar de nenhum fator específico que tenha causado o seu primeiro episódio psicótico. Assim, ao contrário das pessoas no canto superior direito, que normalmente têm muitos fatores desencadeantes na sua primeira psicose aguda, aqueles do canto inferior esquerdo normalmente têm um ou dois. Porque é a gravidade do trauma que passaram que vai ser o responsável principal pelo primeiro episódio deles. Então, essa foi uma longa jornada, mas muito satisfatória, porque eu acho que finalmente consegui uma boa resposta para a minha pergunta. Se você se lembra da parte 1, eu comecei olhando a diferença entre um despertar espiritual e o transtorno bipolar. Mas em perceber que não existe, na verdade, uma separação definitiva entre o despertar espiritual ou emergência espiritual, transtorno bipolar e esquizofrenia, eu então perguntei:
Quais eram os fatores-chave que levariam uma pessoa a ter um episódio mais positivo, negativo ou misto de psicose? E esses fatores-chave se revelaram como consciência e trauma. E sabendo isso, nós podemos começar a olhar o espectro da psicose de uma forma totalmente nova. É importante lembrar que até hoje em dia, de acordo com a psiquiatria, todos os episódios de psicose aguda deveriam ser medicados, e a maioria das pessoas acaba sendo medicada por toda a vida. E que mesmo entre os psiquiatras e psicólogos mais abertos tem existido uma frustração generalizada na habilidade de se definir claramente uma experiência espiritual de insanidade. Entretanto, o que o nosso modelo mostra é que nunca existirá um critério claro de diagnóstico para separar uma experiência da outra. Então, ao invés de olhar para essas experiências em termos de preto e branco, de espiritual ou insanidade, nós podemos acessar a probabilidade de cura de uma pessoa baseado no nosso modelo. E o que nós vamos encontrar é que, para aquelas pessoas se aproximando do canto superior direito, existirá uma alta probabilidade de cura e despertar espiritual. Tendo experiências mais temerosas e traumáticas, aquelas pessoas do canto inferior esquerdo desse modelo terão menos probabilidade de cura, porque é muito mais difícil para essas pessoas engajar o material com o qual são confrontadas. E para as pessoas rotuladas com transtorno bipolar, como sempre, elas ficam em algum lugar no meio, normalmente com episódios mistos de amor e medo. E para essas pessoas, a probabilidade de cura pode ser boa, previsto que elas sejam educadas e tenham o suporte necessário para ajudá-las a passar por seus processos. Porque, na verdade, seja onde você estiver nesse modelo, toda psicose aguda tem pelo menos o potencial de se transformar em uma experiência espiritual de cura.